Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com as nossas leituras bíblicas. Graças a Deus nós estamos aqui firmes e fortes com saúde, então é um motivo de agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, de estarmos aqui juntos para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar mais um livro da Bíblia, estamos aí a todo vapor, graças a Deus estamos firmes, né? E a gente vai conseguindo finalizar cada livro aí ao decorrer do tempo. Hoje a gente vai finalizar aqui com o primeiro livro de Crônicas. Nós vamos ler hoje do capítulo 25 até o capítulo 29, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Isso, do 25 até o 29, beleza? Então já vamos pegar aí a nossa Bíblia para a gente poder dar início aqui na leitura bíblica em 1 Crônicas, capítulo 25. A primeira parte aqui desse capítulo 25, nós vamos falar aqui sobre a função profética dos cantores do templo de Deus. Como a gente já vem lendo aqui nos últimos dias, o livro de Crônicas vem trazendo para a gente um resumo da vida de Davi. E a gente sabe que não foi Davi que construiu o templo de Deus, mas sim o seu filho Salomão. Mas Davi já vai preparando aqui, já vai lhe dando algumas instruções para Salomão, para que ele possa construir esse templo para Deus, onde ele vai colocar a Arca da Aliança, que contém ali os 10 mandamentos. E a primeira parte do capítulo 25, nós vamos falar aqui dos cantores. Olha para você ver que bacana. Desde aquela época já havia cânticos aí para poder celebrar o culto a Deus. Então, Davi vai separar aqui, na verdade, a leitura vai separar aqui para a gente quais eram esses cantores aí do culto do templo de Deus, tá bom? Capítulo 25. Para o serviço do culto, Davi e os diretores do culto destacaram os filhos de Asaf, de Emã e de Iditum, profetas que se serviam de liras, cítaras e símbolos. Lista das pessoas empregadas nesta tarefa. Da família de Asaf, Zacur, José, Natanias e Azarela. Eles dependiam de Asaf, que executava a música segundo as instruções do rei. Da família de Iditum, Godolias, Sori, Jesaías, Asabias e Matatias. Eram 6 sob a direção de seu pai Iditum. Esse, ao som de liras, profetizava para celebrar e louvar a Javé. Agora você vê que interessante. A gente acha, né, que por muitas vezes, pelo menos eu já tive esse pensamento, não sei se você já pensou isso, que as únicas pessoas ali que profetizavam, que evangelizavam dentro da igreja que a gente participa, eram somente aquelas pessoas que talvez liam a palavra ali na frente, estavam com o microfone e tudo mais, e palestrava ali em cima do altar. Só que não, cara, olha para você ver o que a Bíblia fala pra gente. Este, ao som de liras, profetizava para celebrar e louvar a Javé. Então é muito importante todas as funções dentro da igreja. E nos mostra aqui que uma das formas de evangelizar é através do canto. Então é muito importante a gente ter esses ministérios, onde tem o ministério da leitura, onde são as pessoas que proclamam a palavra diante do ambão, na missa. A gente tem a pessoa que está no ministério de música, ou seja, a pessoa que canta, a pessoa que toca algum instrumento. Então a gente percebe que há várias formas de evangelizar. Qual que é a tua forma de evangelizar? Já parou para pensar nisso? Será que você é bom nas palavras? Será que você é bom em algum instrumento? Cara, veja aí, converse com o Senhor e veja onde você se encaixa melhor e evangelize da forma que você sabe fazer melhor. Se é através do canto, vai lá e canta na igreja. Se é através de algum instrumento, vai e toca na igreja, né? Se é através da palavra, vai e prega, ou seja, faz o seu melhor para Deus. Da família de Emã, Bocias, Matanias, Oziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gedelte, Romenti, Ezer, Gisbacasa, Meilote, Otir e Maaziote. Eram todos filhos de Emã, o vidente do rei, a quem lhe transmitia a palavra de Deus. Para lhe exaltar o poder, Deus deu a Enã 14 filhos e 3 filhas. Sob a direção do pai, todos eles participavam dos cânticos do templo de Javé, ao som de símbolos, cítaras e liras, prestando serviço no templo de Deus sob as ordens do rei.
Asaf e Jedutum e Emã, que tinham aprendido a cantar para Javé, olha para você ver, eles não cantavam para os homens, mas eles cantavam para poder louvar o nome de Deus. Então tudo aquilo que você for fazer na igreja, como a gente já falou, cantar, tocar, pregar a palavra, faça para louvar o nome do nosso Senhor. Foram contados com seus parentes. Eram 288, todos hábeis em seu ofício. Tiraram sorte para a escada do serviço, com iguais oportunidades para grandes e pequenos, para experientes e principiantes. A sorte caiu primeiro para a família de Asaf. O primeiro foi José, com seus filhos e irmãos, eram 12. O segundo foi Godolias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O terceiro foi Zacur, com seus filhos e irmãos, eram 12. O quarto foi Zari, com seus filhos e irmãos, eram 12. O quinto foi Natanias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O sexto foi Bocias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O sétimo foi Israela, com seus filhos e irmãos, eram 12. O oitavo foi Jesaías, com seus filhos e irmãos, eram 12. O nono foi Matanias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O décimo foi Semei, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 11º foi Azarael, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 12º foi Asabias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 13º foi Subael, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 14º foi Matatias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 15º foi Jerimote, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 16º foi Ananias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 17º foi Gesbacasa, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 18º foi Anani, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 19º foi Meilote, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 20º foi Eliata, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 21º foi Otir, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 22º foi Gedelte, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 23º foi Maaziote, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 24º foi Romente-Ezer, com seus filhos e irmãos, eram 12. Então a gente viu aqui que os cantores eles têm um papel importantíssimo na evangelização. Então é muito importante ter esses ministérios bem separados dentro da nossa paróquia, dentro da nossa igreja, para que a gente possa aí, cada um, evangelizar da sua melhor forma. Vamos aqui agora para o capítulo 26. Nós vamos falar aqui agora nesse capítulo 26 das funções dos guardas e dos porteiros que protegiam ali o templo de Javé, ou seja, as pessoas que ficavam ali sobre guardas e porteiros sobre ali o templo de Javé, que é aquele templo que Salomão construiu. Lista dos porteiros. Da descendência de Meselemias, filho de outro Coré, que era descendente de Abiasaf, filhos de Meselemias. O primeiro, Zacarias, o segundo, Gediel, o terceiro, Zabadias, o quarto, Jatanael, o quinto, Elã, o sexto, Joanã, o sétimo, Elioenai. Filhos de Obed-Edom, Semeias, o mais velho, Josabade, o segundo, Joaá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Folate, o oitavo, porque Deus o havia abençoado. Os filhos que Semeias teve foram chefes de famílias, pois eram homens valentes. Filhos de Semeias, Otni, Rafael, Obed, Eusabade e mais 2 irmãos, Eliú e Samaquias, todos homens de valor. Olha para você ver que coisa bacana, hein? Todos aqui eram homens de muito valor, graças a Deus. E nós possamos também ser homens de valor. E todos eles faziam parte da descendência de Obed-Edom, com seus filhos e suas famílias. Eram 62 descendentes de Obed-Edom e eram todos competentes na sua função. Olha para você ver que coisa interessantíssima que a Bíblia ensina aqui para a gente. A gente está comentando aqui sobre a importância de cada membro da igreja, fazendo cada um a sua função,
Mas não é fazer a sua função de qualquer jeito. Não é você também só ter o nome ali, eu sou líder do grupo de jovens. Eu sou líder do grupo de casais. Ou eu faço leitura, ou eu sou salmista. Cara, tudo bem, perfeito, tá? Tem que assumir as responsabilidades sim, só que a Bíblia nos ensina, eram todos competentes na sua função. Então nós temos que fazer a nossa função com muito afinco, fazer a nossa função com muita competência, agir de forma correta para que a missa seja ali um lugar onde as pessoas falam assim, cara, que bacana, que lugar agradável. Vamos aqui junto louvar a Deus junto com essas pessoas. Fazer isso para o bem da nossa comunidade, mas sempre colocando em primeiro lugar o nome de Deus. Lembra que aquilo que você está fazendo, a sua função que você tem dentro da igreja, não é para agradar os homens, é para agradar primeiramente, cara, em primeiro lugar a Deus. Nós estamos fazendo isso, coloca na sua cabeça. A função que você faz dentro da sua igreja, cara, é para louvar o nome de Deus, tá bom? Os filhos e irmãos de Meselemias eram 18 homens valentes. Osa, filho de Merari, teve os seguintes filhos. O primeiro, Senri, que, mesmo não sendo mais velho, seu pai fez dele o chefe. Eucias, o segundo, Tebelias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Os filhos e irmãos de Osa eram 13 homens ao todo. Esses grupos de porteiros, tanto o chefe como os irmãos, foram encarregados do serviço do templo de Javé, para cuidar de cada porta. Então esses porteiros ali cuidavam de cada porta. Cada porteiro ali tinha a sua função ali para poder cuidar de cada entrada. Eles tiraram sorte por famílias, fossem elas pequenas ou grandes. O lado do nascente foi sorteado para Selemias, cujo filho Zacarias dava conselhos prudentes. Tiraram a sorte e o lado norte ficou para Zacarias. Para Obed-Edom foi sorteado o lado sul, ao passo que para seus filhos ficou a casa dos armazéns. Para Sefim e para Osa coube o lado oeste, com a porta do tronco abatida na ladeira. Os turnos da guarda eram proporcionais. Estavam assim organizados: 6 por dia do lado do nascente, 4 ao norte e 4 ao sul, na casa dos armazéns, 2 de cada lado. E no lado oeste, onde havia uma sacada, ficavam 4 na rua e 2 na sacada. Essas eram as classes dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Seus irmãos levitas eram responsáveis pelo tesouro do templo de Deus e por todas as ofertas votivas. Eram eles, os filhos de Ledã, que através dele eram descendentes de Gerson. Seus chefes de famílias eram do ramo de Jaiel. Da família de Jaiel, Zatã e Joel, que eram tesoureiros do templo de Javé. Havia também gente das famílias de Anrã, Isaar, Hebron e Oziel. Subael, da descendência de Gerson, filho de Moisés, era chefe do tesouro. Havia também outros irmãos deles, descendentes de Eliezer, Roobias, Isaías, Jorão, Zecre e Salomite. Esse Salomite, com seus irmãos, era responsável pela guarda de tudo o que fora consagrado pelo rei Davi, pelos chefes de grupos familiares, pelos comandantes de 1000 e de 100 e pelos oficiais do exército. Eram despojos de guerras doados por eles a fim de reforçar o tesouro do templo de Javé, e tudo o que fora doado pelo vidente Samuel por Saul, filho de Cis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Sárvia. Tudo o que se consagrava era confiado a Salomite e seus irmãos. Conenias e seus filhos, descendentes de Isaar, eram encarregados dos assuntos profanos, que se referiam aos israelitas, como oficiais de justiça e juízes. Asabias e seus irmãos, descendentes de Hebron, um total de 1.700 soldados, cuidavam da segurança de Israel, do lado de lá do rio Jordão. A partir da planície, olhavam os interesses de Javé e o serviço do rei. O chefe dos descendentes de Hebron era Gerias. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa sobre a árvore genealógica dos Hebronitas, e se encontrou entre eles gente de armas em Jazer de Galaade. Essa família contava com 2.700 chefes de famílias guerreiros.
Foi a eles que o rei Davi confiou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés para os afazeres de Deus e os negócios do rei. Então a gente vê aqui como que foi a divisão ali para os guardas e os porteiros do templo de Deus. Capítulo 27. Aqui está a organização dos israelitas segundo seu número: chefes de famílias, comandantes de 1000 e de 100, oficiais a serviço do rei para qualquer assunto. Ou seja, nós vamos ver aqui agora como ficou ali a organização civil e militar na época ali do rei Davi. Durante o ano inteiro faziam turnos de mês em mês, e cada classe compreendia 24.000 homens. Jesboam, filho de Zabdiel, estava à frente da primeira classe, responsável pelo primeiro mês. Essa classe tinha 24.000 homens. Ele era descendente de Farés e chefe dos oficiais de todo o primeiro mês. Dude, filho de Aoé, comandava a classe encarregada do segundo mês. Essa classe tinha 24.000 homens. O chefe da terceira classe, nomeada para o terceiro mês, era Banaías, filho do sacerdote-chefe Joiada. Respondia por uma classe de 24.000 homens. Banaías era um dos 30 valentes. Ele respondia pelos 30 e também por sua classe. Amizababe era o nome do seu filho. Então a gente percebe aqui que era um reino muito grande, cara. Então tinha que ter uma divisão muito bem feita para que todo mundo ali pudesse contribuir da sua forma, para que o reino de Israel pudesse andar para frente aí de forma bem certa. Azael, irmão de Joabe, estava encarregado do quarto mês. Seu filho Zabadias ficou em seu lugar. A classe era também de 24.000 homens. Samaote, da descendência de Zaré, foi o oficial nomeado para o quinto mês. Sua classe tinha 24.000 homens. Para o sexto mês foi nomeado Ira, filho de Asses, do povoado de Tecoa. Também sua classe tinha 24.000 homens. O sétimo encarregado do sétimo mês era Elis, da descendência de Falet, da família de Efraim. Sua classe era de 24.000 homens. Sobocai, do povoado de Uza, era descendência de Zaré. Foi encarregado do oitavo mês, com uma classe de 24.000 homens. Para o nono mês foi nomeado Abiezer, da tribo de Benjamim e da cidade de Anatote. Chefiava também 24.000 homens. Marai, da descendência de Zaré e da cidade de Netofa, ficou em 10º lugar, nomeado para o 10º mês. Sua classe tinha 24.000 homens. Para o 11º mês, o chefe era Banaías, da família de Faratom, filho de Efraim. A sua classe era de 24.000 homens. Em 12º lugar, para cobrir o último mês, foi nomeado Oldai, da cidade de Netofa, de Otoniel, com uma classe de 24.000 homens. Chefes das tribos de Israel. Da tribo de Ruben, o chefe era Eliezer, filho de Zecre. Da tribo de Simeão era Safatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi era Asabias, filho de Camuel. De Arão era Sadoc. Eliú, irmão de Davi, comandava a tribo de Judá. Anri, filho de Miguel, comandava a de Issacar. Gesmaías, filho de Abdias, comandava a de Zabulon. O chefe da tribo de Neftali era Jerimote, filho de Osriel. Da tribo de Efraim era Oséias, filho de Osazias. Da meia tribo de Manassés era Joel, filho de Fadaías. Da outra meia tribo de Manassés, que vivia em Galaade, o chefe era Jado, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim era Gesiel, filho de Abner. Finalmente, a tribo de Dan tinha como chefe Esriel, filho de Jeroam. Eram esses os chefes das tribos de Israel. Davi não mandou fazer o recenseamento das pessoas de 20 anos para baixo, porque Javé mesmo tinha dito que multiplicaria os israelitas como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, começou o recenseamento, mas não terminou, porque a ira caiu sobre Israel, e assim esse número não corresponde ao número que está nos anais do rei Davi. O responsável pelas provisões do rei era Asmote,
filho de Adiel. O responsável pelas provisões na zona rural, nas cidades, povoados e fortalezas da província era Jonatas, filho de Osias. O responsável pelos lavradores e agricultores era Esri, filho de Quelube. O responsável pelos vinhedos era Semei, do povoado de Ramá. O responsável pelos encarregados dos depósitos de vinho nos vinhedos era Zabdi, do povoado de Sefã. O responsável pelas oliveiras e sicômoros da planície era Baalanã, do povoado de Gader. O responsável pelas reservas de azeite era Joás. O responsável pelo gado que pastava em Saron era Setrai, do povoado de Saron. O responsável pelo gado nos vales era Safate, filho de Adli. O responsável pelos camelos era Ubil, o ismaelita. O responsável pelas jumentas era Jadias, do povoado de Meiranote. O responsável pelas ovelhas era Jaziz, o agareno. Eram esses os responsáveis pelos bens que pertenciam ao rei. Jonatas, tio de Davi, bom conselheiro, homem ponderado e culto, e Jael, filho de Acomon, cuidavam dos filhos do rei. Aquitófel era conselheiro do rei. O araquita Cusai era o amigo do rei. Joiada, filho de Banaías, e Abiatar sucederam a Aquitófel. Joabe era o comandante dos exércitos dos reis. Então a gente viu aqui que realmente, cara, o reino de Israel era muito grande. Então você viu aqui, cara, que cada pessoa ali, cada um ficava responsável por uma área. Tinha gente para cuidar dos bois, gente para cuidar das ovelhas, gente para cuidar das jumentas, ou seja, cada um tinha a sua função. E era muito bom, era muito justo que cada um fizesse a sua função de forma muito correta. Que, mais uma vez, voltando àquele assunto que nós lemos, fazer as coisas da forma correta, não para agradar aos homens, mas sim, cara, para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos aqui agora para o capítulo 28. Davi convocou em Jerusalém todas as autoridades de Israel, a saber, chefes de tribos, chefe das classes que serviam ao rei, comandantes de 1000 e de 100, chefes de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, os altos funcionários do palácio, os valentes e todos os guerreiros. Davi ficou de pé e tomou a palavra. Irmãos e povo meu, queiram-me escutar um pouco. Eu tinha a intenção de construir um templo para ser a moradia da arca da aliança de Javé e que servisse de pedestal para o nosso Deus. Cheguei até a fazer os preparativos para a construção. Deus, porém, me disse: não é você quem vai construir um templo para o meu nome, pois você foi guerreiro e derramou muito sangue. Então aqui a gente retorna àquela história que nós já lemos, inclusive, se eu não me engano, está ou no livro de Samuel ou no livro de Reis, onde Davi constrói uma casa para ele, não é bem uma casa, é como se fosse um palácio realmente, né? Porque ele era um rei, e a Arca da Aliança ela ficava ali debaixo de uma tenda. Só que Davi, ele por um determinado momento pensa assim, poxa, eu moro aqui numa casa tão bacana, né, num palácio e tudo mais, e a Arca de Deus está debaixo de uma tenda, eu vou construir um templo para que a Arca de Deus possa ficar num lugar adequado, do tamanho da tua grandeza, né? Óbvio que não é do tamanho da grandeza da arca, da importância da arca, mas que fosse um lugar mais propício para a Arca da Aliança poder ficar. Só que Deus, através ali de um profeta, fala com Davi que não vai ser ele quem vai construir essa arca, porque ele derramou muito sangue durante o seu reinado e que vai ser o teu filho, Salomão, o filho de Davi, que vai construir o templo para Deus. Olha para você ver. Javé, o Deus de Israel, me escolheu do meio de toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. De fato, escolheu Judá como tribo-chefe. Dentro de Judá, escolheu a família do meu pai, e entre os meus irmãos escolheu a mim, para me fazer rei de todo Israel. Ou seja, Deus escolhe a gente, tá? Para a gente poder assumir os nossos propósitos. Entre os muitos filhos que Javé me deu, ele escolheu Salomão, para que ocupe o trono real de Javé
sobre Israel. Javé me disse: seu filho Salomão construirá minha residência e meus átrios, pois eu o escolhi como filho e serei um pai para ele. Vou firmar o reino dele para sempre, se ele for fiel em praticar os meus mandamentos e normas, como tem feito até hoje. Isso aqui Deus fala não somente para Salomão, fala para mim e fala para você também. Olha para você ver. Pois eu o escolhi como filho. Deus te escolheu, cara, como um filho. E o que o pai mais quer é que o filho faça as coisas certas, porque o pai ama muito o filho. Só que a gente sabe que nós somos muito cabeça dura, né? E tendemos aí, todas as vezes, pelas nossas fraquezas, cair no pecado. Mas não devemos, cara, de forma alguma, tirar os olhos do nosso Pai. O nosso Pai quer nos salvar. E Deus nos fala: vou firmar o reino dele para sempre, se ele... Ó, tem um se aqui, cara. Deus falou que vai firmar o reino de Salomão para sempre. Porém, só se ele for fiel em praticar os meus mandamentos e normas. Ou seja, se nós formos fiel para com Deus, praticando os seus mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos, cara, nós vamos ter aí maravilhas, nós vamos ter bênçãos gigantescas em nossas vidas. Pode ter certeza disso, tá? Portanto, na presença de todo Israel, a comunidade de Javé, tomando nosso Deus como testemunha, guardem e busquem seguir todos os mandamentos de Javé, seu Deus, para que conservem a posse dessa terra boa e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Então, a gente guardando aí, louvando e glorificando o nome de Deus, cara, a gente vai cultivar uma terra tão boa e a gente vai cultivar essa terra também para os nossos filhos, nós vamos deixar aí boas heranças para as nossas descendências. Quanto a você, Salomão, meu filho, reconheça o Deus do seu pai e o sirva de todo o coração e com generosidade de espírito, pois Javé sonda todos os corações e penetra todas as intenções do espírito. Se você o procurar, ele se deixará encontrar, mas se você o abandonar, ele se afastará para sempre. Olha para você ver o que Davi fala aqui, um ensinamento que Davi fala, Deus provavelmente estava tocando ali, cara. O Espírito Santo de Deus estava tocando em Davi para que ele pudesse ensinar esse ensinamento glorioso, esse ensinamento magnífico para o seu filho Salomão. Olha para você ver o que ele diz. Se você o procurar, ou seja, se você procurar a Deus, ele se deixará encontrar. Mas se você o abandonar, ele se afastará para sempre. Uma coisa que eu costumo sempre dizer, cara, que Deus, eu vejo ele um cara muito educado. Deus não é um cara mal educado, onde ele... Porque Deus, a gente sabe que Deus quer o nosso bem. Deus sabe que ele quer a nossa salvação. Só que Deus não é um cara mal educado, onde ele vai chegar assim, vai abrir a porta do seu coração e falar assim, ó, cheguei, tô invadindo aqui, eu vou mudar essa casa aqui agora, eu vou mudar esse coração, e agora você vai servir, vai glorificar o nome de Deus e tudo mais, tô invadindo aqui tudo, tá? Tô fazendo aqui uma algazarra para você servir a Deus verdadeiramente. Cara, não é bem assim. Deus, ele só adentra aonde ele é convidado. Deus só vai ao encontro dos teus filhos aonde ele é convidado. Se nós lembrarmos aí, Jesus, ele andava com as pessoas que a sociedade diziam que eram as pessoas más desse mundo. Se a gente lembrar aí, Jesus andava com os pecadores, Jesus andava com os doentes, com os com os cobradores de impostos, ou seja, só aquelas pessoas que a sociedade denegria a imagem. Só que essas pessoas recebiam tão bem Jesus, cara, que Jesus ia ao encontro delas e evangelizava sobre a vida daquelas pessoas. Curava os doentes, os enfermos, salvava aquelas pessoas de espíritos malignos. E então, cara, a única coisa que a gente tem que lembrar é que Deus, ele é uma pessoa muito educada, cara. Jesus é um homem muito educado. Ele só vai adentrar no seu coração se você permitir. Então, cara, abre as portas do teu coração, abre as portas da tua alma. Jesus quer fazer uma transformação na sua vida. Só que ele, como a palavra diz, se você o procurar, ele se deixará encontrar. Olha para você ver, Deus está ali com a mão esticada para você.
mas é você que tem que querer que Deus haja na sua vida. Se você deixar Deus agir na sua vida, Ele se deixará encontrar. Veja bem, Javé escolheu você para construir o santuário dele. Coragem e mãos à obra. Davi entregou a seu filho Salomão o projeto do pórtico e do templo, dos armazéns, das salas superiores, dos aposentos internos e da sala do propiciatório. Entregou também o projeto de tudo o que tinha em mente para os átrios do templo de Javé, para as alas ao redor, para os tesouros do templo de Deus e para as ofertas votivas. Entregou também o projeto para as classes de sacerdotes e levitas, para os serviços do culto no templo e para os utensílios do templo de Javé. Deixou também programada a quantidade de ouro que cada objeto de ouro deveria ter, conforme sua serventia, e a quantidade de prata, de acordo com a sua utilização, cada objeto de prata deveria ter. Entregou o desenho dos candelabros de ouro e de prata e de suas respectivas lâmpadas, determinando conforme a finalidade de cada um. A quantidade de ouro ou prata que deveria ter, deixou também marcada. Perdão, me perdi. Aqui, achei. Deixou também marcada a quantidade de ouro, desculpa, tá? Mas vamos lá. Para as mesas de ouro, que serviriam para os pães consagrados, como também a prata que se deveria empregar nas mesas de prata. Os garfos, as taças para a aspersão, as ânforas de ouro puro, a quantidade de ouro para cada tipo de taça. Também determinou a quantidade de ouro refinado que o altar do incenso deveria ter. Deu-lhe o modelo do carro dos querubins de ouro, que cobriam com suas asas a arca da aliança de Javé. Tudo isso estava no escrito que Javé havia entregado, explicando a fabricação do modelo. Então Davi falou a seu filho Salomão: força, coragem, mãos à obra, nada de medo ou receio, pois Javé Deus, o meu Deus, está com você. Olha para você ver o que Davi fala para Salomão, e mais do que isso, está falando para nós nos dias de hoje. Força, coragem, mãos à obra. Ou seja, cara, sai do comodismo, sai aí desse buraco que o pecado te enfiou. Mãos à obra, cara, se salva, se liberta, se arrependa, volta para os braços do Pai. Nada de medo ou receio, pois Javé Deus, o meu Deus, está com você. Não tenha medo, cara. Não tenha medo de enfrentar esse mundão aí, de debater contra as falsas ideologias desse mundo, onde o mundo quer te colocar no pecado. Não tenha medo. Não tenha medo, pois Deus está com você e é Deus quem te honra, é Deus quem te salva. Ele não vai deixar nem abandonar você, enquanto não terminar o serviço de construção do templo de Javé. Aí estão as classes de sacerdotes e levitas, para todo o serviço do templo de Deus. Todos os profissionais de qualquer especialidade ajudarão você nessa obra. Os chefes e todo o povo estarão às suas ordens. Capítulo 29. Depois, Davi falou a toda a assembleia: o meu filho Salomão, que Deus escolheu, é moço e fraco, e a missão dele é grande, porque não se trata de construir uma casa para um homem, mas um templo para Javé Deus. Então a gente sabe aqui que a função de Salomão ali, cara, que aquela missão que ele tem é uma missão muito difícil. Ele não está construindo uma casa para qualquer pessoa, não chamou ali uns pedreiros e tudo mais e vai levantar uma casa para qualquer pessoa. Cara, ele está construindo um templo para Deus. Então aqui a gente vai ver que Davi pede muitas bênçãos ali para que Salomão tenha sabedoria para agir diante daquela missão que ele vai ter. Por isso, fui fazendo os preparativos conforme pude: ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para toda a mobília, pedras de ônix e de engastar, pedras ornamentais e coloridas, todo tipo de pedra preciosa e muito alabastro. Por amor ao templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário, entreguei também os meus tesouros de ouro e prata, 100 toneladas de ouro, ouro de Ofir e 200
e 40 toneladas de prata refinada para revestir as paredes da sala. Para os objetos de ouro e prata e para o trabalho dos ourives. E pergunto, quem está disposto a fazer hoje um donativo a Javé? Ou seja, quais ali dos homens que participavam junto da Assembleia de Deus, junto ali do culto para Deus, quem ali poderia doar os seus bens, quem poderia ali ajudar na construção do templo de Deus. Aqui vai ter um significado importantíssimo para a gente. Por que é importante dar dízimo? Presta atenção para você ver. Então, os chefes de famílias, o chefe das tribos de Israel e os comandantes de 1000 e de 100 e os chefes de obras do rei se prontificaram a fazer ofertas. Deram para a construção do templo de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 moedas, 340 toneladas de prata, 600 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas ofereceu-as também ao tesouro do templo de Javé, confiando-as a Jael, descendente de Gerson. O povo, cheio de generosidade, se alegrava em oferecer algo a Javé. Também Davi ficou muito contente. Olha para você ver que maravilha. O dízimo, o significado do dízimo é justamente isso, cara. O povo ali, cheio de generosidade, a fim de ajudar a igreja de Deus, para louvar e glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus vivo, cara, eles se alegravam em oferecer algo a Javé. Então o dízimo é justamente isso, é você oferecer não algo ali para as coisas humanas, mas é algo que você está oferecendo para que as pessoas possam louvar e glorificar o nome de Deus. Esse é o principal significado do dízimo. Então, quando uma pessoa perguntar para você assim, por que nós temos que dar dízimo para a igreja? Por que nós temos que ofertar ajudando na igreja? Você responde, porque nós, cheios de generosidade, nos alegramos em oferecer algo para Deus, tá bom? Então Davi bendisse a Javé diante de toda a assembleia. Ele falou, olha para você ver a fala que Davi vai ter aqui, para mim uma das melhores partes desse primeiro livro de Crônicas. Presta bem atenção. Bendito seja tu, Javé, Deus do nosso pai Israel, desde sempre e para sempre. A ti, Javé, pertencem a grandeza, o poder, o esplendor, a majestade e a glória, pois tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Teu é o reino, e a ti cabe elevar-se como soberano acima de tudo. A riqueza e a glória vêm de ti, e tu governa todas as coisas. Em tua mão está a força e o vigor. Em tua mão está o poder de engrandecer e fortificar todas as coisas. E agora, Deus nosso, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Quem sou eu e quem é o meu povo para podermos te oferecer tudo isso? Tudo vem de ti, e a ti ofertamos o que de tuas mãos recebemos. Todos nós, diante de ti, somos imigrantes e estrangeiros, como foram todos os nossos antepassados. Nossa vida na terra é apenas uma sombra sem esperança. Javé nosso Deus, tudo o que preparamos para construir um templo em honra do teu nome veio de tuas mãos e pertence a ti. Eu sei, ó meu Deus, que sondas o coração e amas a retidão. E com reta intenção te ofereço tudo isso, e vejo com alegria o teu povo aqui reunido, fazendo suas ofertas a ti. Javé, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva sempre no coração do teu povo essa disposição e sentimento. Mantenha o coração deles fiel a ti. A meu filho Salomão concede um coração íntegro, para que ele pratique teus mandamentos, tuas ordens e leis, e para que construa este templo que projetei para ti. Cara, que fala de Davi aqui maravilhosa, maravilhosa. Eu vou pegar aqui só o início para poder comentar, que para mim já é algo assim maravilhoso. Bendito seja tu, Javé, Deus do nosso pai Israel, desde sempre e para sempre. A ti, Javé,
pertencem a grandeza, o poder, o esplendor, a majestade e a glória, pois tudo o que existe no céu e na terra pertencem a ti. Cara, que maravilha, cara, que maravilha, cara. Deus é perfeito, cara. Tudo nesse mundo pertence a Deus. É por isso que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Deus é incrível, Deus é maravilhoso, cara. Se você aí está com dúvidas de onde você possa achar os objetivos, os propósitos da sua vida, cara, eu te digo que os propósitos da sua vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Nunca se esqueça disso, tá bom? Por fim, Davi disse para a assembleia: bendigam todos a Javé, o Deus de vocês. E toda a assembleia bendisse a Javé, Deus dos seus antepassados. E prostrando-se, prestaram homenagem a Javé e ao rei. No dia seguinte, ofereceram a Javé sacrifícios e holocaustos. Foram sacrificados 1000 bois, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, com as respectivas libações de vinhos e numerosos sacrifícios por todo o Israel. Nesse dia, todos comeram e beberam com grande alegria na presença de Javé. Entronizaram pela segunda vez Salomão, filho de Davi, e ungiram como chefe em nome de Javé. Ungiram também Sadoc como sacerdote. Cara, como eu gostei aqui basicamente dessa parte que nós lemos aqui do capítulo 29, eu separei também a própria explicação que a Bíblia traz pra gente para salientar ainda mais a importância dessa parte que a gente leu. A explicação fala o seguinte, ó. Tudo pertence a Deus. O que o homem lhe poderia dar? Apenas reconhecimento, que se extravasa em ação de graças e oferta voluntária daquilo que recebeu de Deus. Com Deus, o homem aprende a dar, e de Deus recebe o que dá. Então, cara, tudo pertence a Deus. Tudo que há na nossa vida pertence a Deus. É por isso que ele nos fala: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você pode ter certeza, cumprindo esses mandamentos, cara, você vai ser aí abençoado de forma maravilhosa, de forma incrível, cara. Então sirva a Deus porque ele vai te abençoar muito, tá bom? Salomão sentou-se no trono de Javé, em lugar do seu pai Davi, e teve êxito. Todo Israel lhe obedeceu. Todos os chefes, todos os valentes e todos os filhos de Davi se submeteram ao rei Salomão. Javé engrandeceu e aumentou o prestígio de Salomão. Ou seja, quem aumenta o nosso prestígio, quem nos engrandece, é tudo na base de Deus. Ou seja, Deus é quem nos glorifica, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dá a vida verdadeira. Aos olhos do povo de Israel, dando ao seu reinado um brilho como nunca tinha acontecido com qualquer outro rei antes dele em Israel. É Deus quem nos levanta do buraco, cara. É Deus, é Deus. Não busque as coisas mundanas, busque Deus, pois Ele vai te honrar e Ele vai te engrandecer, tá bom? Davi, filho de Jessé, foi rei de todo o Israel. Reinou 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Por fim, morreu numa velhice feliz, tendo vivido muitos anos e tendo ficado rico e famoso. O seu filho Salomão foi seu sucessor no trono. A história do rei Davi, do começo ao fim, está escrita na história do vidente Samuel, na história do profeta Natã e do vidente Gade. Aí se encontra tudo o que se refere ao seu reinado e às suas guerras, e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos vizinhos. Então aqui, graças à vontade de Deus, nós finalizamos o primeiro livro de Crônicas. E a gente viu aqui que o primeiro livro de Crônicas, pelo menos na minha perspectiva, aquilo que eu consegui pegar aqui e entender, é basicamente daquilo ali que a gente já leu. É como se fosse um resumo, só que é muito mais, busca ele aprofundar um pouquinho mais em outras perspectivas para nos mostrar em um olhar diferente, cara, sobre a vida de Davi. Então foi muito interessante, foi muito importante a gente ler essa nova perspectiva aqui para a gente poder um pouquinho mais aprofundar aí e ver aquilo que Davi fez no trono de Israel segundo a vontade de Deus. E a gente percebe aqui que os livros, o primeiro livro de Crônicas, na verdade, pegou como base ali, pegou como fonte
o livro de Samuel e o livro dos Reis. Então, cara, eu gostei bastante do primeiro livro de Crônicas, já tinha lido algumas partes, mas assim, de forma completa, foi a primeira vez que eu li, e achei bem interessante porque traz uma visão um pouco diferente dos livros anteriores que a gente leu e nos aprofunda ainda mais na palavra do Senhor. Então aqui nós finalizamos o primeiro livro de Crônicas, amanhã vamos iniciar o segundo livro de Crônicas, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe você. Não esqueça de agradecer a Deus pelo dia de hoje, pois por muitas vezes a gente pede demais, né? Mas esquecemos de agradecer. Então hoje, antes de você dormir, ajoelhe-se, ajoelhe-se no chão, faça a sua oração pessoal, feche a portinha do seu quarto, fica ali você e Deus e agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Mesmo diante de todas as dificuldades, Deus tem estado com você e Ele está te preparando para algo muito maior. Então, mais do que pedir, devemos também agradecer o nosso Pai por tudo aquilo que Ele tem feito daquilo que Ele tem feito para a nossa vida, tá bom? Um beijo, um abraço, amanhã nós estamos aqui de volta. Até mais.